Queridos, nessa noite eu quero meditar com vocês. Nessa noite eu quero meditar com vocês sobre a bênção, a alegria do servir. Amém, amados? Eu quero dizer a vocês que eu estou impactado com a postura, ou melhor dizendo, a nova postura dos obreiros aqui na igreja, gente. Nós estávamos agora no evento com o pastor Luciano Subirá, e aí chega a Janine uma hora lá comigo lá na sala, lá, junto com a minha esposa. Ela disse assim: meu Deus do céu, não sobrou vaga, não sobrou espaço onde eu pudesse estar trabalhando nessa conferência. Parece que os obreiros entre si estão numa briguinha santa, no bom sentido, né? Uma briguinha santa para ver quem é que trabalha, não quem trabalha mais, mas quem é que trabalha. E eu quero dizer, amados, que isso na verdade faz parte de um avivamento. Às vezes a gente acha que avivamento é nós ficarmos rodopiando no meio da igreja, o que é maravilhoso, ficarmos caindo no meio da igreja, o que é simplesmente maravilhoso, o que é nós vermos curas, milagres, sinais, o que é simplesmente maravilhoso e tremendo. Agora, antes do culto, eu estava orando, amados, no meu quarto, e toco o meu celular, uma pessoa me pedindo socorro, porque numa única família, 2 pessoas, marido e esposa, ambos com Covid, situação complicadíssima, e o marido, inclusive, com uma saturação lá embaixo, já tendo aquela falta de ar, um pouco preocupante. E queridos, para a honra e glória do Senhor Jesus, foi pedida oração. O pastor Eunício, que inclusive veio me contar o milagre. Minutos depois, a saturação foi lá em cima, para a glória de Deus. Minutos, pouquíssimos minutos, milagre mesmo. Só que milagres somente não são as únicas evidências de um avivamento. Sabe quando é que nós identificamos avivamento, amados? Quando as pessoas estão sendo transformadas, quando as pessoas começam a deixar a sua carnalidade, a sua intenção natural e carnal de tentar se promover, de tentar ser o dono do campinho, de tentar ser aquele que, bota um holofote mais brilhoso em mim. Isso é carnalidade. E na verdade foi assim que o diabo caiu, amados. Foi assim que Satanás caiu. Ele tinha lugar, escuta, ele tinha lugar de honra nos céus, tinha lugar de prestígio. As pedras preciosas, diz a palavra, elas foram criadas, Deus criou, não para ele, mas como para ele. Se você não leu ainda o livro de Ezequiel, você pode conferir isso. Só que ele, Lúcifer, Satanás, ele quis puxar o louvor para ele e não mais o louvor para Deus. E eu quero dizer uma coisa, isso ele continua agora querendo fazer e tentando nos filhos de Deus, nos servos de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Olha o título que diz, seja o maior como o menor. Estamos hoje falando então sobre, anota aí, senhor Estevão, a bênção, a alegria do servir. Versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles seria o maior. Qual deles parecia ser o maior. Preste toda a atenção da sua vida. Preste atenção nessa palavra como se Jesus fosse voltar depois do culto, amados. E nós precisamos estar prontos para subir com Ele em glória. Amém? Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós, agora ele está indo para o reino de Deus, agora ele está indo e falando para os filhos de Deus. Mas vós não sois assim,
Pelo contrário, preste atenção, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Meus irmãos, uma vez eu estava falando com o César, o Queco, meu manão querido. Obrigado, filho. E ele me disse assim, né, ele por estar casado com a minha prima, por ser casado com a minha prima, ele me conhece desde a infância, da pré-adolescência, tem foto nós, quando nós éramos pré-adolescentes, nos retiros juntos, sei lá, 10, 12, 13 anos, não sei, não faz tanto tempo assim, amém, em nome de Jesus, né? Mas ele chegou assim para mim e disse, Salmo, olha só, eu estava participando de uns, pensa nos mega cursos que tem que viajar no Brasil, pagar um troço assim, cabuloso de tão caro, pensa assim, e ele se dedicando, buscando qualificação em liderança. E ele chegou para mim e disse, quando eu cheguei no final daquele curso, daquele seminário, né, aquele congresso, com os, vamos dizer assim, os cabeção do Brasil, gente. Ele olhou para mim e disse assim, quando eu cheguei no final, eu disse, meu Deus do céu, mas pior é que tudo que eles falaram lá, exatamente tudo está na Bíblia, é o que eu aprendi desde da minha adolescência, da minha infância. E eu vou dizer para vocês, amados, que durante 9 meses da minha vida, na verdade foi um ano inteiro, mas os 9 primeiros meses, eu entrei, eu estudei, eu botei a cabeça para dentro daquilo para estudar sobre liderança. E se você for ver os maiores líderes que ensinam sobre liderança, você vai ver que a maior liderança que pode existir é uma liderança que serve. É uma liderança que mostra com serviço como é que se serve. Inclusive hoje, o Estevam estava procurando alguns livros na minha biblioteca para dar uma lida lá, alguns tantos inclusive são dele, e eu olhei para ele e disse, não vai bagunçar meus livros aí, cara. Aí ali eu fui dar uma olhada, tinha um livro ali sobre liderança. Eu digo, meu Deus, eu vou pregar sobre isso hoje. Eu estou a semana inteira pensando sobre isso. E agora me aparece esse livro, eu dei uma folhada, ele pegou algumas coisas. Eu quero afirmar a vocês, amados, que uma das máximas da liderança é um líder bem-sucedido, né? Ou seja, no caso, uma pessoa jamais será um líder bem-sucedido se ele não tiver sido um liderado bem-sucedido. Grave isso. Uma pessoa nunca conseguirá ser um líder bem-sucedido. Isso não é não é o que eu aprendi, é o que é ensinado. Porque às vezes o camarada lá, né, ele vai lá para estudar, mas ele acaba aprendendo tudo errado. A culpa é do professor? Não, é de quem entende errado. E é ensinado sobre isso, que você nunca conseguirá ter sucesso na sua liderança se você não souber ser um bom liderado. Inclusive vi o Douglas, do Tisescope, falando sobre isso, acredito eu, que essa semana. Eu digo, meu Deus, tudo convergindo naquilo que Deus tinha falado comigo. E a Belle, minha esposa, meus filhos estão testemunhos, que eu disse, meu Deus, é sobre isso que eu vou pregar na Santa Ceia. Justo na Santa Ceia, que é o momento de nós refletirmos sobre a nossa posição no reino. Hoje nós só vamos ter a Santa Ceia aqui, mas porque Jesus nos serviu. Um amém só. Jesus nos serviu, amados. Ele entregou, ele disse, ninguém me tira a vida, eu a dou gratuitamente. Versículo 26, mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Naturalmente falando, se a gente olhar, o maior é aquele que está sendo servido, cara, está ali servido, né? Sendo servido, está sentado à mesa, prepararam uma mesa para ele. Prepararam uma mesa para ele, arrumaram um lugar de honra para ele. Só que a Bíblia diz o quê?
Vamos lá, 27 de novo. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Jesus ainda diz que, humanamente falando, é. Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Eu sou como quem serve, ou seja, eu sou o maior entre vocês. E por isso eu sirvo. Queridos, quando nós entendemos isso como igreja, quando nós entendemos isso, amados, nós passamos a servir a igreja e não mais nos servir dela. Eu não vou mais procurar a igreja que me der melhores condições, ou um melhor louvor, ou uma melhor cadeira, ou um melhor condicionador de ar, ou uma melhor iluminação, ou um melhor estacionamento. Eu vou servir onde Deus me mandar servir. E, inclusive teve um outro vídeo do Douglas, do Jesus Copy, que ele fala exatamente sobre isso. Nós confundimos as coisas no meio do caminho. Quando ele fala sobre Santa Ceia, sobre, o camarada vai para a ceia, come primeiro em casa, ou seja, você se alimenta em casa. Ele não estava só falando de uma comida física, ele estava falando de algo espiritual. Preste atenção, amados. Ele não estava falando de uma comida física, ele estava falando de algo espiritual. Ei! O nosso papel como cristãos é nós nos alimentarmos durante a semana e virmos para o culto para servir, queridos. E se toda a igreja entendesse isso, eu quero dizer uma coisa, de hoje, a igreja está cheia. Eu imagino que no próximo mês, provavelmente será a nossa última ceia, se a gente não der um jeito, ou se continuarem as restrições, provavelmente vai ser a última ceia, o último domingo de ceia que nós teremos um culto só, queridos. Porque o salão está praticamente tomado. E isso é a glória de Deus sobre a nossa vida, é a glória de Deus sobre o nosso ministério. Amém, amados? Toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados tão somente a Ele. Não é obra de homens, não é no nome de homem nenhum, é no nome do Senhor que nós temos avançado. Mas aí eu pergunto, nós teremos servidores para as mesas? Nós teremos pessoas prontas para filmar, teremos pessoas prontas para receber na recepção, teremos pessoas prontas para tocar, pessoas prontas para operar o som, para operar as imagens, teremos pessoas prontas para servir as mesas, teremos pessoas prontas para servirem no ministério infantil, teremos pessoas prontas. Diga: eis-me aqui, Senhor. Diga: eis-me aqui, Senhor. Porque Jesus, mesmo sendo maior, foi Ele quem serviu. Diga: Jesus, mesmo sendo maior, Ele deu exemplo do serviço. Mas vós não sois assim, 26. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. Aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Vós sois, escute, vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio. Meu Deus. Se o Pai confiou a Jesus um reino, e Jesus se fez servo, agora Ele nos confia este reino, o que nós temos que ser se nós queremos ser iguais a Jesus? Aqueles que servem. Diga: eu preciso ser aquele que serve. Eu preciso ser aquele que serve. Eu estava ouvindo, eu acho que foi o pastor Abe Uber, que é o pastor do pastor Luciano Subirá, falando sobre isso, onde ele fala que o verdadeiro servo, sabe quem é? É aquele, não é o servo que serve, mas é o servo que serve, e mesmo quando tratado como servo, porque o que acontece? Na real, nós queremos servir a Deus, mas nós não gostamos de ser tratados como servos. O ser humano, ele tem uma inclinação, queridos, de sempre querer trazer a honra para ele. O ser humano, ele tem uma inclinação de sempre tentar trazer o brilho para ele. O
O ser humano tem uma inclinação de sempre tentar puxar as coisas para ele. O melhor pedaço de carne é o meu, o melhor lugar no cinema tem que ser o meu, o melhor lugar no trânsito tem que ser o meu, o melhor lugar à mesa tem que ser o meu. Isso está errado, queridos. Claro que nós trabalhamos para dar o melhor para a nossa família, amém, igreja? Não estou falando aqui de nós virarmos um bando de malucos. Não, não é isso. Mas eu estou falando no reino de Deus de como um todo. Eu quero perguntar: se uma mulher aqui estiver casada com um homem que é servo, ou seja, ele sempre quer dar o melhor para sua esposa, ele sempre quer dar a melhor comidinha, a melhor roupinha, ele sempre se esforça para ajudar em casa, ou seja, ele é servo, essa mulher vai querer separar algum dia? Ela vai dizer: me dá aqui, que esse aqui é só meu. Irmãozinho, para aqueles que gostam de falar, movidos pelo Satanás, que essa igreja é só evangelismo, não tem ensino. Não tem ensino para quem não escuta, para quem não quer ouvir. Agora vai aí para receita para casal feliz, meu irmão. Seja você o que serve no casamento. Ah, mas o meu marido já está servindo agora, eu posso ficar que nem princesa. Vai lá, irmã, vai lá que daqui a pouquinho tu vai virar Fiona. Agora imagina num casamento, imagina num casamento onde os dois servem. Onde os dois servem. Que lugar maravilhoso para se viver, que lugar maravilhoso para se morar. Porque ele serve ela serve ele, os filhos servem os pais servem os filhos. Vai virar uma luta santa para ver quem é que serve mais. Aí vai ser lar do oscilar. Só que em vez de o marido querer servir a mulher, ele quer se servir dela. Está pronto, Amós? Meu irmão, nós tínhamos... Meu Deus, já falei demais. Pronto, tinha um irmão aqui, eu já falei. Tinha um irmão aqui que ele não, sério. Ele não levantava da cama casado. Pobre mulher. Não saia da cama enquanto ela não trouxesse um Nescauzinho para ele. Pior é que ela me contou isso na frente dele e eu olhei para ele e disse: oi? Como é que é? Não, pastor, é que a minha mãe me acostumou assim. Eu disse: oh. Que amor. Não bate foto quando eu estou fazendo essas caras. Que queimar o filme do teu pastor, eu sou teu dindo ainda. Eu te deserdo como afilhado. Brincadeira, te amo. Gente, Nescauzinho um tapa no lado da orelha, amado. Tá, se é para alguém servir, então vai o machão servir a esposa. Quando é que foi a última vez que você fez um cafezinho, alguma coisa, levou uma florzinha para a esposa, hein, animal? Não é sério, quiser sério, é sério. Os caras querem conservar. Não, se fizer um curso, você pode fazer todos os cursos, casado para sempre, casado eternamente, casado até na lua, sei lá, casado até debaixo d'água, em cima do fogo, sei lá. Se você não praticar, você não vai ter um casamento feliz. Aquele que ouve estas minhas palavras não, com mais vontade. Aquele que ouve estas minhas palavras não, eu acho que vocês podem fazer melhor, gente. É que já está usando, pratica. Para a esposa não ouvir, né? Para o marido não ouvir. Fala com vontade. Que a irmã vai sair do culto aqui dando glória a Deus. Aleluias. Fala assim, ó: aquele que ouve as minhas palavras você está lascado. Pratique. Ah, mas se o meu marido não for cristão, se a minha esposa não for cristã, eu tenho uma notícia para lhe dar. Aí você vai ter que fazer mais. Alguém vai dizer misericórdia, e eu não vou dizer misericórdia, eu vou dizer: Deus vai te dar graça. Deus vai te dar graça. A Bíblia chega a falar em 1 Pedro capítulo 3, que a mulher crente, ela vai ganhar o marido sem palavra alguma. Ela vai ganhar com o seu santo procedimento. Ai, pastor, acho que tu fugiu do tema. É mesmo? Isso é servir. Isso é servir. É quando eu sirvo de marido. É quando a mulher serve
de esposa ou para a esposa. Quantas vezes nós temos uma função, mas nós não servimos para aquilo, gente. Cutuca o maridinho aí. Pergunta assim, viu? Pode fazer. Pode dizer, o pastor mandou. Tem marido agora procurando versículo bíblico, estou vendo aí. Ó. Olha para a esposa, irmão. Olha no zóio dela. E a irmã, mas a coisa recíproca é verdadeira, gente. Mas pensa num lar bacana que vai ser. Quando a mulher não precisar levantar todos os dias, e todos os dias tem que juntar a roupa do marmanjo, do chão. Isso é porco, mano. Gente, eu estou falando sério, estou falando de gente que vem falar comigo, que tem quase a minha idade, só que de casado. E parece que o cara não aprendeu. Estou tocando pesado? Hoje é dia de ser, é dia de alinhar, gente. Amém, igreja? Diz, alinha aí, Senhor. Diz? Ninguém disse, né? Se foi, Deus vai abrir as janelas do céu, você vai ficar rico. Diga, me alinha, Senhor, com a tua palavra. Imagina os filhos. Ô, filhos, deixa eu dar uma notícia para vocês. Vocês não estão no hotel. Vocês não estão no hotel, cara. Ajuda, mãe. Ajuda. Vá lá no armazém comprar alguma coisa. Ai, mas que coisa, que saco, não sei o que é. Animalzinho, é tu que vai comer a comida, cara. Ajuda, ajuda, lava o prato. Deus, pastor, melhor, vou começar a orar para Deus nos dar pratos descartáveis. Gente, isso é a arte da família, gente. É um ajudar o outro, é um somar com o outro. Não dá para em casa ficar um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Puxem para o mesmo lado, gente. Puxem para o mesmo lado. Sirvam em casa. A mesma coisa na igreja. A mesma coisa. Não, olha, pastor, o dia que eu for um diácono, o dia que eu for um pastor, aí eu vou me consagrar. Não, está tudo errado, a ordem está errada. Nós nos consagramos para ser, tem gente tentando ser, sem se preparar para. Você está me acompanhando? Diga amém. Assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Opa! Já vou chamar o Tiago para me ajudar. Presta atenção, olha aqui. Assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Faz a tarefa direito para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Claro que isso aqui era algo pontual que eu não posso entrar agora. Queridos, um dos maiores exemplos usados para serviço, porque agora vem as desculpas, vem a parte da desculpa, né? Ah, eu não sirvo mais, ou não sirvo melhor a minha esposa, ou meu marido que não é convertido, ou meus filhos que me dão muito trabalho, bibibi, blá 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 blá. Fala com a minha mão. Queridos, nessa vida, guarde isso. Nessa vida, ou nós apresentamos resultados, ou vivemos apresentando desculpas. Quem é você? É muito fácil nós apontarmos o defeito numa família, quando na verdade nós deveríamos ser a solução. É muito fácil nós apresentarmos um defeito numa igreja, quando se nós estamos lá, Deus nos colocou lá para nós sermos parte da solução, ou talvez a solução por nós mesmos. É muito simples, amados, reclamar todo mundo sabe, fazer são outros 500. Você está me acompanhando? Diga amém. Diga, Deus, eu quero ser um servo. Diga, Deus, eu quero ser servo. E um dos maiores exemplos para isso, queridos, que eu consigo visualizar na palavra, quer dizer, um dos, né? Obviamente o maior é Jesus. Jesus, o maior exemplo. Maior exemplo. E aqui estamos falando dele. Mas agora vamos para o lado mais humano, mais parecido com a gente, né? Jesus foi sobrenatural.
Mesmo sendo homem, ele foi sobrenatural em todas as suas atitudes. Quando ele estava no monte, e ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas antes seja feita a tua vontade e não a minha. O que ele estava fazendo ali, gente? Estava servindo. 1 Samuel capítulo 23. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 23. Eu ia só citar, mas só para você ler junto comigo. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saquearam as suas eiras, as suas fronteiras, as suas bordas, né? Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi, escute, os homens de Davi disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Presta atenção. Então aqui, um dos exemplos que muitas vezes nós tentamos colocar problemas à frente da viva, real necessidade que nós temos de servir na nossa família e também na igreja. Aqui eles tinham um problema, eles tinham uma grande dificuldade, eles tinham medo dos filisteus e tinham um outro problema ainda, hein? Nesse momento aqui, Davi, escute, nesse momento histórico, Davi estava sendo perseguido por Saul, para ser morto. Então quando Davi aparecia com seus valentes, era o momento que Saul corria para ele, contra ele, para prendê-lo, para matá-lo. Por isso ele consultou a Deus, e Deus disse: vai lá e fere estes filisteus, e eu vou estar com vocês. Só que os homens de Davi, os homens que andavam com Davi, eles disseram: nós temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. O que Davi fez? Olha aqui, você, quando você tem dificuldade na sua casa, tem que fazer isso aqui. Vamos supor que você vai e apresenta lá um desafio na sua casa, você recebe uma ordem de Deus, aí você está todo lá feliz, todo, né? Aleluia, agora. Daí você vai compartilhar com a família, e a família, sem querer, lhe dá aquela murchada assim. Vai e consulta a Deus de novo, igual Davi fez. A Bíblia diz que então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. O que Davi fez, gente? O que Davi fez? O problema é que muitas vezes nós damos mais poder às vozes que estão ao nosso redor, nós damos mais autoridade às vozes que estão ao nosso redor do que a voz de Deus no nosso coração. Repita bem alto: eu nunca mais vou dar maior autoridade às vozes que sopram nos meus ouvidos do que a voz de Deus. Diga: eu sempre darei maior autoridade à voz de Deus no meu coração. O que Davi fez? Partiu Davi com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Ou seja, Davi teve que matar mesmo, pessoal. Com que força, com que poder? Vocês estavam com medo, gente? O poder, escute, o poder recebido através da obediência. O poder recebido através da obediência. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus, e Ele te dará poder para você fazer tudo o que você precisa. E fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Queridos, muitas vezes nós vamos nos encontrar com dificuldades para servir a Deus.
às vezes dificuldades financeiras, às vezes dificuldades familiares. Veja que Davi tinha muitas dificuldades, e nós não estamos falando aqui de uma dificuldade financeira, nós estamos falando que ele indo a Keila, ele poderia ser preso ou morto, tanto pelos filisteus, que eles tinham medo, quanto pelo exército do próprio rei Saul. Mas mesmo assim ele fez o que ele tinha que fazer. Diga: Deus, levante a sua mão direita, diga: Deus, com mais vontade, diga: Deus, eu nunca mais vou deixar de fazer algo que o Senhor falar no meu coração por medo. Eu sempre me levantarei em fé, em ousadia, e farei exatamente o que o Senhor me mandar. Aleluia. Mas e como é que nós devemos servir a Deus, amados? Tanto em casa, abra sua Bíblia em Colossenses, e eu finalizo com esse texto. Como é que nós devemos servir em casa? Como é que nós devemos servir aqui no louvor, gente? Como é que nós devemos servir lá atrás? Na mesa de som, na ilha de edição, na filmagem, nas luzes. Como é que eu devo servir aqui fazendo os stories, fazendo a filmagem, fazendo as fotos? Como é que eu devo servir lá embaixo no Ministério Infantil? Como é que eu devo servir ali no estacionamento? Como é que eu devo servir no Ministério de Recepção? Como é que eu devo servir na libertação? Como é que eu devo servir tanto em casa como na igreja? Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. Ei, vamos desmistificar uma história aqui. Ah não, eu estou fazendo para o Senhor. Você está falando errado, está pensando errado e falando errado. Quando eu venho servir no estacionamento, por exemplo, agora eu estou aqui servindo a Deus, sim, mas eu pregando, eu estou servindo a igreja. Quando você está no estacionamento, você está servindo a igreja, mas você serve como se estivesse servindo ao Senhor. Ou seja, você está servindo a igreja, as pessoas, e por isso está servindo a Deus. Eu não estou pregando para Deus, Deus não precisa ouvir a palavra, Ele é a palavra. Quando nós cantamos aqui, ministramos no baixo, na guitarra, na batera, Deus não precisa desses instrumentos, Ele tem instrumentos celestiais. Nós estamos servindo a igreja. Eu toco para Deus. Eu ajudo na Santa Ceia para Deus. Eu filmo para Deus. Sim, é para Deus, mas você está servindo a igreja. Assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Nós precisamos fazer. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Quando você arruma uma cadeira aqui, você bota ela no lugar. Quando você vai o chão da igreja, quando você limpa o banheiro da igreja, sim, você está fazendo para Deus. Mas me desculpa, Deus não precisa sentar nessa cadeira, e também não vai usar o nosso banheiro. E mesmo assim Deus diz: então, se você limpar o banheiro, se você cuidar da recepção, se você estiver no estacionamento, faça como ao Senhor, ou seja, com excelência. Eu não vou pegar a sujeira do banheiro e esconder no canto para o próximo que vier limpar, então ele limpa melhor que eu. No dia da minha escala, de estar na filmagem, de estar nos stories, de estar na mesa de som, de estar tocando, de estar cantando, claro, ali eu tenho que estar, mas no dia que eu não estou, eu também tenho que estar. E tenho que estar como? Pronto para servir. Quando é que é a minha próxima vez de limpar o banheiro? Quando é que é a minha próxima vez de eu varrer esse chão? Quando é que é a próxima vez que eu vou ficar lá na chuva, no frio, recebendo meus irmãos lá no estacionamento? Porque Jesus, Ele preferiu subir na cruz do Calvário e derramar até a última gota do sangue dele, em amor de mim, em favor de mim. Você está vendo como a perspectiva muda, gente? O diabo tenta inverter na nossa cabeça isso.
Não deixe o diabo inverter na sua cabeça as prioridades do reino. A prioridade no reino de quando nós nos convertemos, sabe qual é agora? É nós nos enchermos, sim, mas nos enchermos para quê? Para transbordar para os outros. Não é transbordar para nós. Efésios deixa claro, né, pastor Nisso, que nós não somos salvos por obras, mas a mesma Bíblia diz que nós somos salvos para as boas obras. Não somos salvos por obras, mas somos salvos para realizarmos as boas obras. Deus espera que você trabalhe, Deus espera que você sirva, e não sirva de qualquer jeito, mas tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Varre esse chão de todo o coração, arruma essa cadeira de todo o coração. Samuel, quando for pregar, faz de todo o coração. Não pega uma palavrinha qualquer, não pega um estudo qualquer, busca direto no meu coração, para o coração deste povo. Quando você fizer a comidinha para o seu marido, esposa, quando você fizer a comidinha para sua esposa, marido, faça não para cumprir um ritual, não para cumprir uma escalinha que vocês fizeram. Faça como se estivesse fazendo para Deus. Toque como se estivesse tocando para Deus. Cante como se estivesse cantando para Deus. Filme como se estivesse filmando para Deus. Faça as fotos como se... Sirva lá no ministério infantil como se estivesse lá servindo o próprio Deus. Diga: Deus, estou aqui no estacionamento, está doendo minhas pernas, mas obrigado porque as minhas pernas não vão doer até a morte como as tuas doeram. Você está entendendo essa palavra? Diga amém. Mas pensa que Deus é ruim, e eu finalizo agora. Pensa que Deus é ruim, do tipo, faz isso aí e te rala. Não. Tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Como para... Na verdade está fazendo para homens. Vocês entenderam isso, gente? A gente serve a igreja como para o Senhor, ou seja, com excelência. Ali Deus, aqui o apóstolo Paulo, Deus, né, através de Paulo, está estabelecendo o padrão de como eu devo servir. Para entender bem, eu não arrumo uma cadeira para Deus servir, para Deus sentar, mas eu arrumo como se Ele fosse sentar. Tenha prazer, meu irmão, tenha prazer, tenha alegria, entenda a bênção do servir. Aleluia, 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 aleluia. E mais, já aproveita, Deus, eu estou aqui arrumando as cadeiras, coloca aqui a tua unção. Quando o irmão ou a irmã sentar aqui, que receba o choque do teu Espírito Santo, seja curado, seja liberta, seja abençoado. Aleluia. A alegria do servir, a bênção do servir. E faça isso, diz a palavra do nosso Deus, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Ou seja, servimos a igreja como para o Senhor, mas no final de tudo, sim, é a Cristo o Senhor. Nunca mais sirva de qualquer jeito, muito pelo contrário. Estou de novo na escala de estacionamento. Mas que coisa, não tem outro para servir. Diga a Deus obrigado, porque o Senhor está me dando o intensivo do serviço, porque depois do serviço vem a recompensa. A herança está garantida. No reino de Deus a coisa boa é que a gente nunca vai semear sem poder ter expectativa da colheita. Diga: eu vou semear. Cutuca a esposa aí, cutuca o marido, cutuca quem estiver na volta e diga assim: ó, ei, vamos servir mais na obra. Vamos servir mais na obra porque a herança está garantida. Diga: a herança está garantida. Vamos servir mais, vamos servir mais. Diga: vamos nos organizar para servir mais. Vamos servir mais, porque no final de tudo estamos servindo a Cristo. Sim, servimos a igreja como se servíssemos o Senhor. E no final estamos sim servindo a Cristo. Por quê?